melhor jogador de xadrez do mundo se chama Magnus Carlsen. Mas como sabemos que ele é o melhor do mundo mesmo? Além disso, o Brasil é o quinto lugar no ranking da FIFA, ou seja, a quinta melhor seleção do mundo. Mas como isso é calculado? A resposta está num método matemático criado por um físico húngaro que amava xadrez. Olá, meu nome é Davi, eu sou mestrando do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, o ProfMat, da UTF-PR de Curitiba. Este vídeo é o quarto de uma série que estou criando a respeito de índices socioeconômicos e métodos matemáticos de ranqueamento. Hoje vamos estudar a respeito do método ELO, um método de ranqueamento que transformou não apenas o xadrez, mas praticamente todos os esportes que são ranqueados, e todo ele é baseado em uma função logística que foi inicialmente criada para estudar crescimento populacional. Nossa história começa em 1838 com Pierre Verhulst, um matemático belga que estava estudando dinâmicas populacionais. Ele se deparou com a teoria de Malthus sobre crescimento exponencial de populações e propôs algo diferente, a função logística. O formato dessa curva é mais ou menos como o que aparece aqui ao lado, em um formato de S. Ele modelava como a população cresce rapidamente no início em algo que parece um crescimento exponencial, mas que cedo ou tarde vai se deparar com limitações do ambiente, o que vai causar que o seu crescimento diminua até que ele atinja uma estabilidade. Verhulst não imaginava que essa função posteriormente serviria para outras funções além de crescimento populacional e nunca imaginou que ela seria usada para ranqueamento de jogadores em diversos esportes. Somente no século XX, Arpad Elo, um físico húngaro e entusiasta do xadrez, decidiu criar uma forma de ranquear e de dar pontuações para jogadores de xadrez e para isso utilizou a mesma função criada por Verhulst. O método matemático de Elo é inteiramente baseado na seguinte forma. Vamos entender o que significa cada uma dessas variáveis. O RI significa o rating, ou seja, a pontuação do jogador I, e essa pontuação é atualizada, por isso o valor novo é baseado no valor antigo, mais uma mudança que depende se ele vai ganhar, perder ou empatar a partida. Isso é exatamente o valor de S, que pode assumir valores de 0, caso o participante I perca, meio, caso esse participante empate, e 1, caso ele vença. Essa variável Mi e J está representando a pontuação esperada do jogador I contra o jogador J. Ou seja, a pontuação esperada representa se, com base na diferença de pontuação dos dois, seria o esperado que o jogador I vença ou empate ou perca. E a diferença entre o que era esperado e o que realmente aconteceu é o que está determinado dentro destes parênteses. Já o valor K é uma constante que, dependendo da competição, pode mudar para que valores mais altos sejam atribuídos a vitórias importantes e valores mais baixos a competições mais rotineiras. Vamos olhar com mais calma para essa variável Mi. Ela é calculada por meio da seguinte função, que é muito parecida com a função logística que o Verhulst planejou inicialmente. O D é simplesmente a diferença de pontuação entre os jogadores I e J, e o 400 define o quão espalhados ficam os ratings. É um parâmetro que pode ser ajustado para obter-se resultados diferentes em um método de ranqueamento. Perceba que, pelo seu formato, a diferença de pontuações entre dois jogadores vai levar a entre 0 e 1. Se a diferença é muito grande, espera-se que o jogador vença, ou seja, a pontuação esperada é muito próxima de 1. E espera-se que o outro perca, ou seja, o resultado esperado é muito próximo de 0. É importante ver que nunca existe a certeza de que um jogador vai tirar pontuação 1 e de que o outro vai receber pontuação 0. Quando a diferença é igual a 0, nós vemos que a pontuação esperada é de um empate. A construção deste sistema de ranqueamento tem como consequência 3 resultados. Em primeiro lugar, a pontuação esperada sempre vai ficar entre 0 e 1. Em segundo lugar, as pontuações esperadas sempre vão somar 1. E em terceiro, quando um jogador ganha determinada pontuação, o outro jogador perde a mesma pontuação. Ou seja, é como se um jogador roubasse
tantos pontos do outro a partir do resultado final de uma partida. Vamos ver como isso funciona na prática em uma partida real. Em 2024, em uma partida realizada no Aberto de Manaus, o melhor jogador atual do Brasil, chamado Rafael Leitão, enfrentou um outro jogador chamado Jaime Suni Neto. Eles têm pontuações respectivamente de 2.592 pontos e 2.381 na época. Além disso, o fator K era igual a 10 para esta competição. Podemos calcular o coeficiente de pontuação esperada de cada um deles a partir da equação logística determinada anteriormente. Então, com base nisso, a pontuação esperada do Leitão era de 0,771 e a pontuação esperada do Suni Neto era de 0,228. Ou seja, espera-se que o Leitão vença porque ele tem uma pontuação muito maior. Leitão realmente venceu a partida, definindo-se S igual a 1 para ele e S igual a 0 para o Suni Neto. Assim, as pontuações atualizadas serão as seguintes. O rating novo do Leitão é igual à pontuação anterior, mais 10 vezes 1, que foi o valor da vitória, menos 0,771, que era a pontuação esperada, o que resulta em 2.594,29. Da mesma forma, a pontuação do Suni Neto foi atualizada. A anterior era 2.381, mais 10, que é o fator K, que multiplica 0 menos o valor esperado, resultando em 2.378. O tanto que Leitão ganhou é exatamente o mesmo tanto que o Suni Neto perdeu. Perceba também que a diferença entre os ratings anteriores fazem com que uma vitória contra um jogador muito fraco não seja tão recompensada e a vitória contra um jogador mais forte seja extremamente bem recompensada. Essa é a beleza do método de Elo. Podemos explorar melhor este método usando métodos computacionais hoje em dia. A ferramenta computacional de xadrez mais usada hoje em dia é chamada Stockfish. Ela tem uma pontuação estimada de 3.640 pontos. Isso é muito mais do que o atual número 1 do mundo, o Magnus Carlsen. Vamos verificar como seria o resultado entre o confronto dos dois. Se Magnus Carlsen, com 2.837 pontos, enfrentasse o Stockfish, qual seria a expectativa de pontuação de cada um deles? Se interpretarmos a pontuação esperada como uma probabilidade, podemos ver que Carlsen teria 0,9% de chance de vitória, enquanto o Stockfish teria 99,1% de chance de vitória. Outro cenário interessante para que possamos entender melhor como funciona o método de Elo é verificar como o melhor jogador do mundo, Magnus Carlsen, pode aumentar ainda mais a sua pontuação. Como ele pode chegar novamente a 2.882 pontos, a sua melhor pontuação na história e a melhor pontuação de qualquer jogador na história? Bom, vamos colocá-lo para enfrentar Nakamura, o atual segundo lugar no mundo. Executando uma simulação em computador, podemos ver que ele deveria vencer 12 vezes consecutivas o segundo melhor jogador do mundo para chegar novamente à sua pontuação maior da história. E para chegar em 3.000 pontos, ele deveria vencer o Nakamura 74 vezes seguidas. Ou seja, muito provavelmente nós já passamos do melhor momento de Magnus Carlsen. O método de Elo hoje vai muito além do xadrez. É utilizado também no tênis, em esportes e no futebol, tanto que a FIFA adaptou o método de Elo para construir o seu ranking atual, o que mostra como o Brasil está na 5ª posição atualmente. Essa versatilidade e a possibilidade de adaptação daquele 400, do fator K, mostra como este método é adaptável para diversas situações. Se você achou isso interessante e quer conhecer mais a respeito do método de Elo, além de outros índices socioeconômicos que também são ranqueamentos de itens, você pode olhar minha dissertação de mestrado, que está aqui na descrição do vídeo. Até mais!